Então, gente, antes de a gente ir direto ao assunto, eu quero agradecer por todas as mensagens nas minhas redes sociais, os e-mails, WhatsApps que eu tenho recebido como feedback de vocês falando do meu programa. Eu estou muito feliz. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo também ao nosso espaço, ao meu diário. E eu gostaria que você também se inscrevesse. E se você gostar do vídeo, mesmo que não seja a primeira vez que está assistindo, dá um joinha, um legal, uma curtida pra mim, por favor, e me ajudem a divulgar o meu programa. Mas que horas são mesmo agora? Eu quero te dizer que é tempo de mudança. A hora agora é tempo de esperar em Deus. O nosso tempo chegou. E eu quero que você fique ligadinho aí comigo para que a gente possa aprender um pouco mais sobre o tempo. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, abre aí comigo. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí começa, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de buscar, há tempo de perder, e vai falando sobre o tempo. E quando a gente fala sobre tempo, principalmente com os jovens, meu Deus, é tão difícil a gente esperar o tempo de Deus. Mas o que é o tempo de Deus? Nós temos o Cronos, que é o nosso tempo, e o Kairos, que é o tempo do Senhor. O tempo de Deus é o tempo perfeito. Vamos lá, diga comigo. Tempo perfeito. Se você está assistindo com alguém, olha para essa pessoa e diz: tempo perfeito. Tempo perfeito, Maurício. Só você tá aqui. Tempo perfeito. Tempo perfeito, tempo perfeito. Gente, quando a gente fala sobre tempo perfeito, parece que esse tempo nunca vai chegar. Porque tudo nós queremos na nossa hora. É o nosso momento. É quando eu quero mudar. É quando eu quero fazer. Mas a gente tá sempre preocupado naquilo que a gente acha que é o correto. Mas o que é o tempo de Deus? O tempo de Deus, qual é o Kairos do Senhor? O tempo em que Ele tem para nos abençoar, para aperfeiçoar as bênçãos dEle sobre as nossas vidas. E muitas vezes a gente se pergunta: meu Deus, está demorando tanto para que o meu marido chegue, para que a minha esposa chegue. No meu caso, eu tenho esperado no Senhor por um filho. Claro, né? Trabalhando, óbvio. Não precisa botar isso. Bota assim: tô fazendo a minha parte. Eu e meu marido estamos fazendo a nossa parte. Ninguém espera sentado, né? Mas eu tenho esperado em Deus por um filho. E as pessoas ficam me cobrando onde eu chego. Tá na hora, né? De ter um filho. Quantos anos de casado mesmo? Já vai fazer 4 anos. Cadê essa criança? E aí tem gente que chega comigo e diz assim: olha, eu quero que o apóstolo Renê seja avô. Eu quero ver o apóstolo Renê avô. Gente, dá um time. É o tempo de Deus. Sei que a gente tem sempre que fazer a nossa parte como seres humanos, como pessoas, como servos do Senhor, mas tudo tem um tempo perfeito. Eu tô tentando engravidar já faz algum tempo e em breve, em nome de Jesus, eu vou ter um filho, mas a gente sempre quer atropelar o tempo do Senhor, sabe? E não tô falando só de gravidez, eu não tô falando só de casamento, eu tô falando de tudo. Eu vou dizer pra vocês que tudo tem um tempo, porém muitas vezes a gente perde o tempo certo. Eu comecei a fazer faculdade muito jovem. Gente, pelo amor de Deus, meu pai vai até brigar comigo, compartilhar isso com vocês, porque não é exemplo. Eu comecei a fazer faculdade, eu tinha 17 anos. E eu tô me formando com 26 anos. E não é em medicina, tá? Não tô me formando em medicina. Eu já fiz tudo, já fiz serviço social, já fiz um período de psicologia, eu já fiz direito, eu já fiz jornalismo, já passeei bastante, aí eu decidi fazer teologia e graças a Deus estou formada em teologia. Porém, eu perdi o tempo certo. E agora, como eu recupero esse tempo? Poxa vida, eu fiquei pensando esses dias, eu podia ter feito medicina, eu seria uma ótima médica, não é por nada não. Seria uma ótima médica, com certeza, porque eu leio muito sobre isso.
Eu poderia ter feito medicina, eu poderia ter feito uma outra faculdade até mais abrangente, eu poderia ter terminado direito, que eu fiz 5 períodos. E aí, como é que fica? Porque são tempos que nós perdemos na nossa juventude que não volta. Então eu quero te dizer que se você tem um alvo, uma meta, se você tem um foco, confia que Deus vai fazer, Deus vai te dar força para continuar, Deus vai trazer a provisão certa para você, porque agora na nossa juventude que é tempo de a gente estudar, que é tempo de a gente trabalhar, que é tempo de produzir, é tempo de multiplicar na igreja, é tempo de crescer, porque nós temos força, nós temos energia. Na Bíblia diz, eu vos escolhi jovens porque sois fortes e tens vencido o maligno. Então, Deus nos deu força até para vencer o maligno, o mal de cada dia. Deus tem nos dado força para vencer. Mas a gente sempre quer atropelar o tempo de Deus. Como assim, pastora? Esse boy, vamos falar assim, né? Que agora a moda é falar boy. Que você está, que você tem 15 anos de idade. Amorzinho, não sou seu pai, não sou sua mãe, né? Não sou sua líder direta. Mas não é tempo, até porque com 15 anos de idade, você não vai casar daqui a 1, 2 anos, a não ser que aconteça uma fatalidade de gravidez que está repreendida em nome de Jesus, mas os pais não permitem que isso aconteça, porque são muito jovens, tem que amadurecer muito, então tudo tem seu tempo. E aí quando eu digo que algumas coisas na minha vida eu poderia ter esperado um pouco mais, com toda certeza. Com toda certeza. Hoje, se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, quanta coisa eu faria diferente? A minha faculdade, primeiro que eu teria ido logo para teologia, porque sou pastora, é muito importante para o meu ministério. Mas, poxa, eu tenho 26 anos agora que eu terminei minha faculdade, agora que eu estou fazendo a minha pós, eu já podia estar fazendo um doutorado. Eu casei muito cedo, talvez eu tivesse esperado mais 1, 2 anos para casar. Ou não, né? Que a irmã estava um pouco desesperada. Como vocês notaram, eu casei com 23 anos de idade. Eu acho cedo. Hoje, com 23 anos de idade. Mas na minha época eu já achava tarde. Eu achava que eu já estava ficando pra titia, que a minha irmã ia me passar se eu demorasse muito para casar. Porque a gente vai amadurecendo com o tempo. Mas o tempo de Deus, ele é perfeito simplesmente pelo fato de que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E como tem o tempo perfeito para todo propósito debaixo dos céus, nós temos que ter a consciência de que esperar em Deus vale a pena. Se eu não tivesse esperado em Deus pelo meu marido, eu teria casado errado. Se eu não tivesse ouvido a voz do Senhor, eu teria casado errado. Se eu não tivesse escutado a voz dos meus pais, teria casado errado. Eu tô dando um exemplo de casamento, mas pode ser outras coisas na sua vida. Mas eu perdi muito tempo com algumas coisas que eu não quero que você perca. Não quero que você cometa o mesmo erro que eu. Ah, mas eu vou primeiro crescer minha célula, eu vou primeiro focar na igreja, eu vou primeiro multiplicar, depois eu penso em faculdade. Não faça isso. Não faça isso, porque nada é mais importante do que o seu futuro. O nosso apóstolo René sempre diz: eu vi o futuro e decidi viver lá. Eu vi o futuro e fiz dele a minha morada. Nós temos que sempre pensar no futuro. Hoje eu, com 26 anos de idade, ainda sou muito jovem, e quando eu penso que tanta coisa Deus tem ainda para fazer na minha vida, mas eu tenho que esperar o tempo certo, quanta coisa eu quero na minha vida, mas eu tenho que esperar o tempo certo. É a mesma coisa de uma adolescente. Eu passo pelas mesmas coisas que um adolescente, você que é adulto também passa, porque nós, como seres humanos, nós temos a mania de querer atropelar a vontade de Deus, de querer atropelar o tempo de Deus, fazer tudo no nosso tempo, porque a gente quer, porque eu acho que é certo. A gente está acostumado com uma vida prática, uma vida rápida. Em segundos eu consigo me comunicar com alguém que está em Israel, que está na China, que está no Japão. Em segundos eles já me mandam uma resposta novamente através dos aplicativos da internet. Então nós estamos acostumados nesse século com uma vida tudo muito rápida. Eu pego meu carro, eu quero chegar em menos de 10 minutos nos lugares, porque a facilidade hoje de você correr com um carro, com uma moto, seja lá com o que, a vida tá muito fácil, a vida tá muito rápida. Na verdade, a vida tá muito corrida e estamos sempre com pressa.
A gente tá com pressa pra chegar em casa, a gente tá com pressa pra sair de casa, a gente tá com pressa pra vir gravar, a gente tá com pressa pra ir pro culto, a gente tá com pressa pra tudo na vida. Quando a gente conhece alguém que é muito calmo, a gente se estressa logo, né? Bora. Eu mesmo sou assim, eu me estresso logo quem é muito calmo, porque eu também não sou aquela agoniada, mas também não sou a pessoa mais lenta do mundo, né? Aí às vezes eu me deparo com algumas pessoas lentas de pensamento, de atitude. Me estressa. Foi só um desabafo. Então eu quero te dizer que Deus tem o tempo certo de te abençoar. Você sabe por quê? Porque muitas vezes nós não temos sabedoria de administrar aquilo que nós queremos e nós não estamos preparados ainda para ouvir o sim do Senhor. E hoje eu quero te dizer que chegou o tempo de mudança, mudança de hábitos, mudança na nossa vida. É tempo de esperar o tempo do Senhor, porque o tempo dele é perfeito. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Lá em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E ainda que oremos e tenhamos fé, nós temos que lembrar que o resultado é somente no tempo de Deus, no tempo kairos, no tempo perfeito, naquilo que Ele preparou para te entregar. E eu quero te dizer que o que Ele tem preparado para ti é muito além do que você tem pensado e imaginado, porque os caminhos dele são maiores do que os nossos, os pensamentos dele são maiores do que os meus pensamentos, do que os seus pensamentos. Então Deus tem algo muito lindo preparado para te entregar. Não apressa Deus, deixa Ele fazer no tempo dele, porque vai ser perfeito. E eu tenho certeza que você vai ficar surpreendido com aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Você imagina Abraão, que Deus mandou ele sair da terra dele, deixar a parentela dele, ir para uma terra distante que Deus mostraria, e aí Deus disse para ele que daria para ele um filho. Ele já era velhinho gagá, Sara já era velhinha gagá, e aí que foi nascer Isaac. Quando eles já estavam idosos, você imagina que ele já estava completamente sem esperança, mas o Deus que promete é o Deus que cumpre no tempo certo. E aquele Isaac trouxe um sorriso no rosto de seus pais. E eu tenho certeza que a sua promessa vai chegar, Deus vai te entregar no tempo certo, e a sua promessa vai te trazer um sorriso muito lindo no seu rosto. Em Números 23:19 diz assim: se Deus falou, vai se cumprir no tempo certo de Deus. Por quê? Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não e o faria? Ou falaria e não confirmaria? Entregue suas preocupações ao Senhor, porque Ele vai cumprir as promessas que Ele tem feito a você, porque Ele é fiel, o nosso Deus é fiel, e Ele tem sido mais do que benevolente, mais do que misericordioso nas nossas vidas. Como eu sempre digo, Ele tem nos dado muito além do que aquilo que nós merecemos, e o tempo certo vai chegar para você. Esse marido vai chegar, minha irmã, bonito, sarado, todo lindo para você, que você vai ficar assim, ó, de cara. Essa mulher linda, maravilhosa, vai chegar com cabelão assim, jogando aquele cabelão na igreja. Quando você olhar, você vai saber que ela é a sua varoa. E aí você vai ver que Deus realmente é perfeito e que vale a pena esperar no Senhor. E eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou estar aqui com falta de ar, com barriga desse tamanho pra parir, fazendo programa pra vocês. E vocês, parabéns, Larissa, que filho lindo que você tem, que você vai ter. vocês vão ficar me dando os parabéns durante aí 9 meses, até essa criança vir ao mundo. Vocês vão ficar todos apaixonados e, por favor, me ajudem a cuidar, até porque eu quero gêmeos, em nome de Jesus. E vai ser lindo, porque Deus é perfeito, o tempo dele é perfeito.
E assim como Ele tem feito na minha vida, tem sido fiel, eu quero declarar que Ele é fiel também na sua vida. Ele vai cumprir na sua vida, assim como Ele tem cumprido na minha, porque aquilo que Ele tem feito na minha vida, dinheiro nenhum no mundo paga, e o meu tempo, com certeza, seria o tempo errado. Então, fica com Deus, um beijo no coração, e é tempo de quê? De esperar no Senhor. Não esquece de curtir as minhas redes sociais, de ir lá no meu Instagram me seguir, curtir a minha fanpage, de me acompanhar no meu Snapchat, que eu amo fazer Snap, quem me segue já sabe. E não esquece também de se inscrever aqui no canal, só lembrando mais uma vez, porque custa nada, né? Tipo, de graça se inscrever. Beijo, até semana que vem. E eu tenho certeza que o tempo do Senhor já chegou na sua vida. Amém, irmão? Quem crê, diga amém. Tchau. Partiu.